Olá, seja bem-vindo. Você sente que os seus anúncios, né, no Google, nas redes sociais, eles não conseguem ter resultados consistentes? Ou você vive naquele modo tentativa e erro? Tento, testo e não funciona, às vezes funciona, às vezes para de funcionar. Se você está tendo esse tipo de problema, essa palestra é para você, se você quer aumentar os resultados aí dos seus anúncios, tá? Hoje eu vou mostrar para você o que que diferencia um plano de tráfego pago amador para uma estratégia profissional e com foco, com planejamento, teste em foco e principalmente focada em gerar as vendas reais e lucro para o seu negócio, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. De 0 a 10, quanto você sente que as suas campanhas estão alinhadas com a sua estratégia do seu negócio? O seu gestor de tráfego, ele pergunta quantos leads você precisa gerar para bater a meta da sua empresa? Ele pergunta para você quanto é o valor de CAC, ele sabe quanto é o CAC, quanto custa para adquirir cada cliente, o custo de aquisição de cliente. Ele sabe quanto as campanhas dele trouxeram de lucratividade para o seu negócio? Bom, você tem que saber, né, o quanto você está investindo e como quanto cada canal está trazendo de retorno para o seu negócio, para que você saiba exatamente o que você precisa fazer, tá? Esse aqui é uma tela, tá, de um dos clientes que eu atendo que em 30 dias ele fatura uma média de 1.500.000 reais com tráfego pago, tá. Deixa eu me apresentar, tá bom? Bom, eu me chamo João Návio, eu trabalho com marketing digital há mais, né, de vai para quase 15 anos na verdade, né, desde os meus 20, vou fazer 35 esse ano, e hoje eu gerencio mais de 3 milhões de reais em tráfego pago todos os meses. Sou especialista em gerenciamento de projeto, planejamento estratégico, já lidei com muitos tipos de tráfego em Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim, Taboola, Outbrander, coisas que às vezes as pessoas nem sabem que existem, tá? E o meu objetivo é ajudar o seu negócio a vender mais através do marketing digital, tá? E primeira coisa, tá? Vou te falar um pouquinho de quais são os erros que as empresas, os gestores cometem na hora de lançar uma campanha. Primeiro erro, tá? Lançar uma campanha sem estratégia definida. Em que sentido? Como que você pensa essa campanha? Para quem que é? Qual é o objetivo dela? É gerar ligação? É gerar venda? É gerar orçamento? É conscientização do público? É marca? Qual é a estratégia definida, tá? Anunciar para todo mundo, você tem que saber segmentar os seus anúncios corretamente. E não é só segmentação na plataforma, é nos anúncios, na forma como você escreve o texto, a imagem, o roteiro do seu vídeo, tá? Criar criativos genéricos e pouco atrativos. Muitas empresas fazem isso. Ah, coloca ali o produto e faz de qualquer jeito. Não funciona, tá? Falta de analisar o funil para você entender quais são as métricas reais de conversão. Quantos cliques, quantos orçamentos, quantas vendas, quanto custou cada venda, cada novo cliente, tá? Não fazer testes, né? Variações e otimizações constantes. As campanhas, elas precisam ser mexidas constantemente, tá? Também, né, eu falo que assim, ficou um pouco cortado, mas é como dirigir um carro sem GPS, né. Hoje, você pode até acelerar, mas se você não sabe a direção que você está indo, o que que adianta? Você tem que saber se está indo em direção certa, tá. E aí eu vou te falar o que que um plano de tráfego de alta performance precisa ter. Primeira coisa, tá, é fazer uma análise completa do seu produto, do seu público e do posicionamento da sua empresa. Esses 3 pilares são fundamentais. Por quê? O produto para ser os seus diferenciais, o que você vende, o público, quem compra, e o terceiro, como você se posiciona no mercado para você atrair o público certo, tá? Depois disso, você precisa ter um mapeamento do funil e das dores que o seu cliente tem. Por que que o seu cliente compra um produto? Por que o seu cliente não compra? Você tem que saber quais são as dores que ele tem, tá? Depois disso, você vai fazer definição de metas, orçamentos e os principais KPIs. Por quê? Para você conseguir mensurar os seus resultados, tá? Feito isso, aí sim você vai escolher os canais ideais para você divulgar: Google, Meta, YouTube, TikTok, etc, tá? Por quê? Hoje, claro, o Google e o Meta são os principais,
São os principais. Mas será que não tem oportunidade de outros? Eu consigo fazer em outros? Tem que ser olhado isso, tá? Sem esse início, tá? Qualquer campanha, ela vira desperdício de dinheiro. Você vai perder dinheiro. Segundo ponto, tá? É a estruturação da jornada do anúncio. Basicamente é o seguinte: sempre separar por topo, meio e fundo de funil. Por quê? Para cada ponto desse existe um tipo de comunicação diferente. Por quê? Você precisa ter uma estratégia para aprender a atrair, engajar e depois converter. Para cada etapa dessa, você precisa ter um ponto. Por exemplo, atração. O anúncio ele usa muito atração. Você atrai a pessoa para tua página, para o teu WhatsApp. O engajamento, às vezes é o teu vendedor conversando com ele, explicando. E a conversão é quando gera esse engajamento e ele compra o teu produto, tá? Criação de ofertas e conteúdos específicos para cada etapa do funil, tá? Por quê? Se você não pensar nessas ofertas específicas, um exemplo, não adianta você chegar numa pessoa que acabou de trocar de carro e falar: "Ó, você não quer trocar de carro de novo? Esse carro aqui tem todos os benefícios". A pessoa vai falar: "Pô, não, eu acabei de trocar, mesmo que esse aqui seja até melhor que o meu, mas eu não quero, não vou gastar dinheiro agora". E aí, para cada etapa dessa, você precisa ter isso, tá? Definição de verba. Para cada eh eh, etapa do teu funil, você precisa ter uma verba. Por quê? Para você não superaquecer um ponto só. Um exemplo, você fala assim: "Ah, eu quero gerar venda". Vamos supor que você está com um retorno de investimento de 18 vezes, você bota R$1 e volta 18 em anúncios. Alguma coisa está errada. Por que eu tô te falando isso? Porque você tem que aumentar o teu investimento para você diminuir o teu ROAS, mas você vender mais, você ter mais margem, né, você vender mais. Por quê? Às vezes, o que acontece, né, chega um ponto que satura aquela questão dos seus anúncios, né, de efetivamente quem, quem você, tá atingindo que tá querendo comprar. E existe um outro problema, quando você vai pegar essas pessoas que estão querendo comprar, existem muitas outras empresas que estão. Então é por isso que é importante você construir todas essas fases. O terceiro ponto é a criação de ativos vendedores, né. O que que eu chamo de ativos vendedores? Primeiro, tá, é você desenvolver roteiros, copies e chamadas de atenção. Por quê? Quando você identificar o que chama atenção, quais são os roteiros que chamam mais atenção, que convertem mais, quais são as copies, os textos que funcionam mais e quais as chamadas que essas pessoas levam em consideração, você chama mais atenção. Isso te ajuda muito nos seus anúncios. Fazer teste AB, então você testar coisas novas, variação de imagem, de vídeo, de copy, de público. Por quê? Para você entender qual é o melhor tipo de criativa, o melhor tipo de campanha, o melhor tipo de público, e aí você consegue fazer isso. Outro ponto, tá, você tem que saber que para cada canal você precisa ter uma adaptação. Então se você não adaptar a linguagem do feed, do reels, do stories, do display, do search, são linguagens diferentes, e para cada uma dessas você precisa ter um tipo de abordagem, tá. Outro ponto, produção de criativos com identidade da marca. Muitas empresas erram nesse sentido, elas não pegam essa produção desses criativos identificados com a marca. Eu falo que o criativo, ele é 50% do sucesso de uma campanha, tá. Se ele não chama atenção, a venda não vai acontecer. O quarto ponto é o seguinte, tá, é você ter uma estrutura de campanha muito bem feita. Então você precisa ter configurações das estratégias, né, como eu falei, de campanhas e conjuntos de anúncio, tá. Divisão entre públicos frio, quente, lookalikes, são públicos semelhantes ao que você tem, tá. Saber qual que é a sua estratégia de lance, como que você vai distribuir a verba em cada uma das campanhas, tem que questionar o seu gestor de tráfego sobre isso. Como ele distribui a verba? Por que que ele distribui daquela forma, tá. As conversões, os eventos, o rastreamento, o que que a pessoa faz no teu site. Se eu naquela primeira imagem, eu pego os eventos principais, que são orçamentos, mas eu pego eventos secundários, eu sei o valor de venda, eu sei o quanto tempo a pessoa ficou na página, eu tenho esses dados para entender, tá. Por quê? Sem uma estrutura sólida, o algoritmo, a ferramenta, ela não vai aprender e o dinheiro vai embora sem retorno, porque ela não sabe para quem entregar o anúncio. E essas partes que eu coloquei, de traqueamento aqui de conversões, de conversões, eventos e rastreamento, se você fizer tudo isso e também não tiver isso, também não adianta de nada. Você precisa ter esse ponto aqui.
tá? Depois disso, você precisa fazer o que eu chamo de monitoramento, otimização e escala. Você vai basicamente monitorar o diariamente, com relatórios também semanais para você entender. Pausar criativos que são fracos ali e escalar os melhores, né, aqueles que deram mais resultado, que geraram mais vendas, você vai colocar mais dinheiro. E aí, você vai estar fazendo ajuste fino de verba, de público, de copy, e você vai melhorar isso também, tá? E também é importante você ter reuniões estratégicas para planejar ou replanejar quando for necessário, tá? Por quê? O tráfego pago ele realmente é vivo. Se você não otimiza, não melhora ou não acompanha, você perde dinheiro. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Agora que você entendeu como que funciona um plano completo de tráfego pago profissional, quero te fazer um convite. Vamos estruturar isso junto com o teu negócio? Que eu vou te ajudar. Eu e a minha equipe, nós vamos te ajudar. Eu vou mostrar para você o que está incluso nesse plano, tá? Primeira coisa, a vamos fazer um diagnóstico completo da sua operação de tráfego atual. Nós vamos entender ponto a ponto o que está sendo feito. Segundo, nós vamos fazer um planejamento completo das suas campanhas e dos seus funis de venda, ok? Depois disso, nós vamos fazer uma criação estratégica de criativos e públicos para o seu negócio, tá? E aí nós vamos criar essa e dar sugestões práticas de copy, visual para criativos, roteiros para vídeos, para que você possa desenvolver, tá? Nós vamos depois fazer uma estruturação, uma reorganização das suas campanhas, focando em tirar aquilo que não funcionou e, obviamente, manter aquilo que funcionou e expandir esse trabalho, tá? Fazer um acompanhamento diário e análises quinzenais junto com você aí, tá? Para que você possa ter esse resultado. Aí eu vou te falar, o investimento que você tem para fazer é a partir de R$ 3.000 por mês nessa consultoria. E eu posso te falar uma coisa, se em 30 dias você não estiver satisfeito, nós vamos devolver integralmente o seu dinheiro, tá? Você vai falar: "João, eu não gostei por conta disso, disso, daquilo". Eu te devolvo os R$ 3.000 sem perguntas nesse sentido, tá? Então, se você gostou, clica no botão que está aqui abaixo e agende para falar com a nossa equipe, porque nós vamos mapear juntos os gargalos do seu tráfego atual e montar um plano real para transformar os resultados da sua empresa, tá certo? Então é isso, um grande abraço.